Olá, como vai? Está começando o Ambiente e Construção desta manhã de sábado e você vai ver no programa de hoje. A implantação da Agência Metropolitana do Vale do Aço vai imprimir o desenvolvimento que esta região esperava desde que foi sancionada a lei que criou a região metropolitana do Vale do Aço na década de 90. Obrigado pela sua companhia em todo o estado, através da Band Minas e também através do computador. Fique conosco! Olá, obrigado pela sua companhia aqui na Band Minas. Nós vamos começar o programa de hoje deixando um abraço especial ao amigo Jordan Henrique, consultor do programa na cidade de Juiz de Fora, que está de volta conosco depois de um merecido e necessário descanso. No programa de hoje, nós vamos conhecer a região metropolitana do Vale do Aço, a implantação da Agência Metropolitana, um órgão do governo do estado que tem a responsabilidade de fazer a gestão e o planejamento de todo o desenvolvimento proposto para esta região. A região tem sua vocação industrial. 5 décadas atrás, tiveram início os investimentos na indústria siderúrgica. Mas hoje, o Vale do Aço é muito mais que puramente aço. O comércio de produtos e serviços cresceu. A cultura, a educação são fatores que fazem com que esta região busque cada vez mais novos horizontes para o seu desenvolvimento. Timóteo, onde estamos agora, Coronel Fabriciano, do outro lado do rio Piracicaba, Ipatinga e Santana do Paraíso, as margens do Rio Doce, formam a região metropolitana do Vale do Aço, com quase 500 mil de habitantes. Como a Agência Metropolitana pode trazer informações técnicas e propor soluções para o desenvolvimento ordenado dos grandes centros urbanos? Após a implantação da agência metropolitana, o cidadão tem que entender que aquele cidadão que vive numa área metropolitana, ele não vive isoladamente no município. Ele não tem que pensar só no município de Ipatinga, de Timóteo Coronel Fabriciano, Caratinga ou outro município. Por quê? O exemplo clássico da segurança, se você apertar a segurança somente num local sem planejamento adequado, o bandido foge para outro local. Se a saúde de uma determinada região entrar em colapso, o paciente vai ser transferido para o hospital vizinho e esse arranjo é obrigado a receber. Então, nós temos que haver o planejamento de forma integrada, haver o planejamento de forma geral. O diretor-geral da agência explica ainda o papel executivo do órgão, justificando o empenho do atual secretário da pasta, Alexandre Silveira, na efetiva implantação da Agência Metropolitana do Vale do Aço. Há 14 anos, havia o reconhecimento legal de uma região metropolitana do Vale do Aço, mas nenhuma ação executiva nesse sentido. O secretário Alexandre conseguiu convencer o governador que se prontificou a apresentar os projetos e aprovar, num curto espaço de tempo, a criação da agência, a inclusão de Caratinga e Bom Jesus como município do Colar Metropolitano, e com isso, essa região passou a ter um órgão executivo de execução de políticas públicas. E daí, com todas as competências de fiscalização, regulação do território, atração de investimentos, atração do olhar do Estado para as necessidades da região, a contratação de um instrumento de planejamento que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, várias ações nesse 1 ano de funcionamento. Quantos secretários de Estado já tiveram aqui atendendo os pleitos da região do Vale do Aço, que não são poucos. Além do papel de execução e regulação,
A Agência Metropolitana é composta por um conselho e uma assembleia, com participação dos prefeitos e legisladores de todos os municípios que compõem a região metropolitana, inclusive das cidades que pertencem ao colar metropolitano. O arranjo institucional metropolitano que foi criado, a agência é o órgão executivo, mas ele contempla a participação dos municípios que fazem parte da região metropolitana. Então eles têm assento com representantes no Conselho e na Assembleia Metropolitana. Tanto os municípios quanto órgãos da representação da sociedade civil, quanto os poderes executivos e poderes legislativos do Estado também. Então é um órgão paritário que vem para fazer esse planejamento. Então, além do poder de regulação urbana, do parcelamento, do uso adequado do território, a agência compete a ela tratar das funções públicas de interesse comum. Depois do intervalo, o planejamento como fator primordial no desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. Estamos de volta com o Ambiente e Construção desta manhã de sábado. E eu gostaria de chamar a sua atenção para entendermos a gestão dos municípios que compõem estas regiões metropolitanas através do olhar da Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana, que é uma instância de poder intermediário entre o governo federal, o governo do estado e os municípios que fazem parte destas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e aqui do Vale do Aço. Belo Horizonte, que está avançada em seu modelo de gestão metropolitana, já possui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, um macroplanejamento com diretrizes estratégicas para os próximos 40 anos. Um trabalho iniciado em 2009 que oferece os primeiros resultados em seus 34 municípios. A Agência Metropolitana do Vale do Aço está trabalhando no sentido de concluir o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, em parceria com a Unileste, Universidade do Leste de Minas, com previsão de ser concluído em 2014. O diretor da agência explica que a elaboração do plano diretor para esta região foi contratado em 4 etapas. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foi contratado para 4 fases. A primeira da construção das macrodiretrizes do plano de trabalho. A segunda, que é a fase de diagnóstico. A terceira fase, que é a fase de propostas. E a quarta fase, que é o sumário executivo, que é o documento final. A gente pretende que ao final de dezembro a gente já esteja com a fase de diagnóstico concluída para estar entrando na grande fase de discussão que vai ter a participação popular efetiva. A gente conta com a participação de todos os municípios. Na fase de execução, a participação dos municípios será ainda mais efetiva. O Fundo Metropolitano garante 50% dos recursos através do governo do estado. Os outros 50% é a participação do município, que investe de acordo com a capacidade econômica. Aquilo que nós estávamos falando do arranjo institucional, que é a participação de todos, existe um instrumento de execução dessas políticas que é chamado Fundo Metropolitano. A previsão legal é que, uma vez estabelecida uma meta pela Assembleia Metropolitana, uma vez estabelecido um projeto, os municípios arcam com 50% rateado de acordo com a sua capacidade econômica, com a sua receita corrente líquida. Os outros 50% é obrigação do Estado de Minas colocar nesse projeto, para que isso aconteça.
Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. Estamos de volta com o Ambiente e Construção e ainda neste bloco você vai acompanhar as informações da Web TV CREA Minas. Aqui do Vale do Aço, nós estamos acompanhando a atuação da Agência Metropolitana, que tem a responsabilidade de encontrar soluções para o desenvolvimento integrado das cidades que compõem esta região metropolitana. A pavimentação da MG 760 pode contribuir com os outros aspectos de desenvolvimento regional, inclusive o turismo, proporcionando melhor acesso ao Parque Estadual do Rio Doce, uma das riquezas ecológicas desta região, facilitando também o acesso à Zona da Mata, inclusive durante as obras de duplicação da 381, prevista para começar em breve, como vimos em programas anteriores. Aqui no Vale do Aço, a preocupação é encontrar soluções de desenvolvimento integrado entre as cidades, não apenas em sua vocação siderúrgica, mas identificando soluções de desenvolvimento, por exemplo, no turismo ou no comércio de bens e serviços. Hoje, o que é uma demanda da região metropolitana? Diversificação da economia, alternativas ao setor siderúrgico, porque nós não podemos depender só da siderurgia aqui. Então é atração de investimentos, atração de empresas. Por sua vez, isso só acontece se eu tiver uma rede de logística adequada. Vamos continuar acompanhando o trabalho da Agência Metropolitana do Vale do Aço. Há muito que mostrar ainda. E o nosso papel aqui no programa é encontrar as boas iniciativas de desenvolvimento em todo o estado de Minas. Estamos chegando ao final do programa, mas antes a participação de um importante parceiro do nosso programa, as informações da Web TV CREA Minas. Vamos assistir. Olá, na Web TV CREA Minas você confere uma entrevista com o presidente Jobson Andrade sobre a Resolução 1048, que esclarece sobre as atribuições dos engenheiros, agrônomos e dos demais profissionais da área tecnológica. Confira agora alguns trechos desta entrevista. Então, Jobson, fala pra gente da importância dessa Resolução 1048. O que ela vem esclarecer? Como você mesmo já disse, né, a importância dela é o esclarecimento de fato, né? Ela não está criando nenhuma nova disposição com relação às atribuições dos profissionais, mas ela está consolidando todas em função da nossa legislação, dos acúmulos que o sistema, né, tem a respeito de atribuir os diversos profissionais, as diversas modais de engenharia e agronomia, né? Então, essa é a função maior. E fazer disso é um documento simples que possa, inclusive, ser muito facilmente compreendido por qualquer pessoa, qualquer órgão, qualquer instituição, ou seja, a finalidade maior da 1048 é clarear, esclarecer, né, as atribuições e competências dos profissionais de engenharia e agronomia, né, em todo o Brasil, para toda a sociedade, todos os órgãos e instituições, de maneira simples. Né? Nós queremos dizer o que os nossos profissionais estão aptos a executar de serviços para a sociedade. Então não cabe a um conselho dizer essa atribuição é específica do profissional ligado a esse conselho. Isso não compete aos conselhos. Não, específica sim, exclusiva não. Porque Uhum. o conselho, nenhum conselho pode dizer nada a respeito das atribuições de um outro conselho, ele não conhece, né? Eu conheço, por exemplo, o engenheiro químico, quando digo CREA, né? Nós conhecemos bem a atividade da engenharia química, né? A atividade do químico compete ao Conselho
de Química. E é claro que essas duas atividades, apesar de diferentes, em alguns pontos elas compartilham, né? Elas conversam. Então são profissionais que em algum momento fazem serviços parecidos, similares e até iguais. E cada conselho que regulamenta isso. Eu queria destacar um fato. Veja bem, o conselho não existe para fazer defesa de mercado do profissional. Muito ao contrário. Existe para fazer a defesa da sociedade. Essa é a função pétrea legal de todos os conselhos, não só do CREA. Agora, também tem uma questão, é o sombreamento. Algumas profissões, elas vivem um pouco isso. Queria que você explicasse um pouco isso. Dentro do CREA, nós temos diversos títulos. Nós temos engenheiros civis, os eletricistas, nós temos os agrônomos, nós temos os técnicos, nós temos mecânicos, químicos, agrimensores, os novos que estão chegando, os engenheiros de produção, essas novas profissões que aparecem agora, o de meio ambiente, o de mobilidade, temos os geógrafos, né? Todos estão lá dentro. Então, a engenharia é parte da ciência, né? E como eixo principal, ela tem diversos conhecimentos que são comuns a todas essas profissões. Então o CREA tem câmaras especializadas que são reunião de conselheiros, reunião de conselheiros de cada modal, para poder exatamente estudar, negociar, fazer o entendimento conjunto e definir aquilo que um tem de atribuição, o outro tem de atribuição e ambos têm de atribuições comuns. Então o conselho faz isso lá dentro, em relação a todas as profissões que estão lá. Mas nós não fazemos isso em relação a outras profissões de outros conselhos, a não ser, é claro, que haja um convênio, que haja uma resolução mútua entre as partes, né, onde um conselho diferente do CREA se reúne para poder fazer a mesma atividade que fazemos dentro do conselho que acabei de te explicar. Então, assim, esse papel do CREA é muito importante, né? De estar sempre atento a essas coisas, essas dúvidas, e esse trabalho de estar informando o que você está fazendo com a gente aqui, ajudando a esclarecer esses pontos, né? Exatamente. O CREA tem como função a defesa da sociedade e faz isso praticamente por duas ferramentas. Primeiro, esse patrimônio, é de saber atribuir o profissional a qualificação que ele tem para o seu exercício. E depois de fiscalizar o exercício da profissão. De vez em quando eu tenho visto na imprensa alguém dizer assim, olha, houve um desabamento, o CREA chegou depois. Mas de fato o CREA chega depois. Porque o CREA não fiscaliza a qualidade, não fiscaliza a atuação do profissional no momento que ele está no seu exercício. Nenhum conselho faz isso. Imagina se o conselho de medicina colocasse um médico para cada médico que estivesse fazendo uma cirurgia. Não, o médico está fazendo uma cirurgia, o conselho está lá fiscalizando para ver se aquele procedimento é correto. Isso não existe. Não é verdade? Não é assim que funciona e o CREA também não. Então, um empreendimento ele pode estar suscetível há vários equívocos. Pode não ter um profissional lá, o proprietário pode não ter contratado um engenheiro, pode ter alguém em exercício ilegal, alguém que não tem atribuição, está fazendo uma atividade que não pertence a ele, né? E pode também ter a falha de um profissional de engenharia, que pode ocorrer, né? E obviamente esse sinistro vai acontecer. O que o CREA fiscaliza? Se no início daquele empreendimento lá tem um engenheiro. A entrevista completa está no site crea-mg.org.br/webtv. Até lá! É necessário parabenizar a atual gestão do CREA Minas, que vem estreitando os seus relacionamentos com a sociedade e, claro, com os profissionais de engenharia. Nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua companhia em todo o estado de Minas, deixando um convite para que você assista aos nossos programas na íntegra, no endereço que está em sua tela. Você pode também acessar o nosso Facebook e deixar a sua opinião. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até a próxima semana, aqui neste mesmo horário, na Band Minas.